Fala, turminha, beleza? Tamo aí, vamos continuar na nossa série de aulas sobre estudo dos polinômios, né? Super importante aí para que você depois tenha facilidade com o traquejo algébrico, que é uma coisa que vai aparecer muito. Então, nessa aula, depois de falar um pouquinho de método da chave, né? Na última aula a gente fez o seguinte, né? Nós fizemos a seguinte divisão, né? Essas duas divisões aqui, ó. X ao cubo menos 3x quadrado mais 5x menos 3 dividido por x menos 1, utilizando o método da chave, e esse outro polinômio dividido por esse também utilizando o método da chave. Vimos aí a nomenclatura, né, dos polinômios aqui em cada um dos lugares: polinômio dividendo, polinômio divisor, quociente e resto, né? Então esse era o resto que a gente obtinha depois de fazer todas as continhas lá. Aqui é a mesma coisa. Esse foi o resto obtido, então quem não acompanhou, volta aí na aula anterior, tá? Esse era o resto, esse é o quociente, divisor e dividendo, beleza? Então, o que eu vou fazer nessa aula, né? Então, o propósito aqui é, além de brincar um pouquinho com polinômio, retomar aí o que já foi visto, fazer conta com polinômio, é fazer a prova real, né? A prova real da minha divisão, né? Então, ó, Thiago, eu estou inseguro ainda com o método da chave. Então, além de treinar a conta com polinômio, você verifica se de fato você acertou as suas continhas. Então, antes de seguir aí com as aulinhas, a gente vai aprender a fazer essa prova real, que é a mesma da divisão. O que eu fazia lá? Na hora que eu cabo uma divisãozinha lá, eu pego o valor que eu obtive aqui, multiplico por isso, mais isso, né? Então, se eu pegar, por exemplo, uma divisão qualquer aí, né? Sei lá, 15 dividido por 4, né? Vamos fazer aqui uma divisão com números. Isso dá 3, né? 3 vezes 4, 12, né? Então, pelo método longo aqui, né? Menos 12, sobra 3. Então, esse é o resto, quociente, divisor e dividendo, ok? Então, qual era o sistema, né? Se eu pegar isso vezes isso mais isso, tem que dar isso. Então, quociente vezes divisor mais resto tem que dar dividendo. Vamos ver? 3 vezes 4, 12, mais 3, 15. Ou seja, essa minha divisão foi feita corretamente. Então, a regrinha é quociente vezes divisor mais resto tem que dar dividendo. Então, vamos fazer para essas duas aqui? Vamos lá. Então, eu tenho aqui montadinho já, né? O meu quociente vezes o divisor mais o resto da primeira divisão. E aqui a mesma coisa para a segunda, quociente vezes divisor mais resto. Isso tem que dar os meus dividendos. Vamos fazer a primeira? Então, o que eu tenho aqui na verdade? Uma multiplicação de polinômios, ok? Então, na multiplicação de polinômios, eu multiplico cada termo ou monômio do meu polinômio por cada termo ou monômio do outro. Então, primeiro faço a multiplicação, assim como com números, né, em expressões numéricas. Primeiro multiplicação, prioridade, depois eu somo. Então, vamos fazer essa multiplicação primeiro. Como que eu faço isso? Então, eu vou lá, multiplico esse cara por esses dois, depois esses dois e depois por esses dois. Então, vamos lá. X quadrado vezes x, eu vou colocar aqui embaixo e vou ver se bate lá, tá? X quadrado vezes x, isso me dá x ao cubo. Vejam lá a multiplicação de monômios, hein, gente? Volta na aulinha aí. X quadrado vezes menos 1, então eu estou multiplicando aqui. Aqui tem 1, né? Aqui não tem parte literal. 1 vezes 1, 1. Na verdade, aqui é menos 1. Esse sinalzinho aqui é desse cara. 1 vezes menos 1 é menos 1. E mantenho x quadrado. Fica menos x quadrado. 1 eu posso ocultar. Beleza? Fiz essa divisão. Agora eu vou fazer com esse termo. Isso e isso, tá? Menos 2x vezes x fica menos 2x quadrado. Pausa e verifica aí se ficou com dúvida. Menos 2x vezes menos 1, menos com menos na multiplicação fica mais 2x. Beleza? Agora, por fim, o último termo, o monômio, pelos outros dois lá.
Então, esse vezes esse e esse mesmo aqui vezes esse. Então, fica 3 vezes x, 3x positivo. Então, esse sinalzinho aqui, ó, que vai ficando é o do resultado, é o do número, né? Ficou positivo. E 3 vezes menos 1, mais com menos fica menos, na multiplicação fica menos 3. Então, o resultado aqui dessa multiplicação dos dois polinômios é isso daí. Lembrando que eu tenho, então, tudo isso aqui eu tenho que somar o zero. Né? Pô, somar zero é a mesma coisa que não somar nada, né? Então, vamos lá, Thiago, mas parece que não está batendo com o outro aqui. Lembra que depois de fazer as operações com polinômios, eu preciso reduzir aí os termos semelhantes, né? Então, aqui na linha de baixo, eu faço o quê? Vamos procurar por termos semelhantes. X ao cubo não tem ninguém, né? Lembrando que monômio semelhante é aquele que tem mesmo a parte literal. Isso pode ir na notinha aí para retomar, né? X ao cubo. Aí eu tenho menos 1x² com menos 2x², fica menos 3x². Olha lá, dois semelhantes. Eu devo 1 e devo 2, devo 3. Eu estou juntando. Perfeito? Isso e isso foi. Isso também já foi. Tenho 2x com mais 3x, mais 5x. Beleza? E o 3 lá que sobrou. Devo 3 com 0, fico devendo 3. Fechou, gente? Vejam que, de fato, bateu aí com o meu polinômio dividendo, tá? Vamos lá, item B, pessoal. Então, eu vou multiplicar esses dois polinômios, tá? Com 3 termos aqui, a gente chama de trinômio também. E depois somar o resto e ver se bate aí com o polinômio dividendo, beleza? Então, vamos nessa. 3x² vezes 2x², então cada termo é um monômio desse multiplicado por todos os termos um monômio do outro. 3 vezes 2, 6. Então, parte numérica com parte numérica, 6. x² vezes x², x aparta, propriedade de potência. Volta nas aulinhas anteriores aí se tem alguma dúvida. 3x vezes x, 3x² vezes x, aqui é como se tivesse 1, né? 3 vezes 1, 3. x² vezes x, x ao cubo. Beleza? E por fim, 3x² vezes menos 3. 3 vezes menos 3, menos 9. Tá? x², esse não tem parte literal, é como se tivesse um x elevado a zero aqui, que é 1. Então, fica menos 9x². Quando não tem parte literal, preserva aí a parte literal do outro. Beleza? Agora o menos 2x, mesma coisa. Menos 2 vezes 2, menos 4. X vezes x², x ao cubo. Menos 2 vezes 1x, menos 2 vezes 1, menos 2. Na multiplicação, sinais diferentes fica menos. X vezes x, x ao quadrado. Mantém base, soma expoente. E menos 2x vezes menos 3, fica mais 6x. Beleza? Sinais iguais, fica mais, tá? E aí, por fim, o 7 multiplica todo mundo. Para não poluir tanto aqui, tá? Eu vou só indicar aqui com a mão, aqui, sem traçar as setinhas, tá bom? Na distributiva aqui. 7 vezes 2, 14. Veja, esse não tem parte literal, eu vou direto, não. Vou só preservar a literal dos outros. 7 vezes 2x², 14x². Mantém a literal, né? Então, fica mais 14x². 7 vezes 1x, 7x. E 7 vezes menos 3, menos 21. Esse é o resultado, né? O produto dos dois polinômios, mais o polinômio resto, que é menos 14x mais 22. Aqui vai uma observação. Veja, né? Sempre lá em expressão numérica, que a gente treina aí, faz bastante antes de entrar em álgebra, né, e mexer com letrinha, a gente aprendeu, lá o professor fala que, pô, né, sempre quando você tiver parênteses, resolve o que está no parênteses primeiro para depois fazer as outras contas, né? Aqui não é diferente. Mas veja, como que eu resolvo esses parênteses? Esse, por exemplo, aqui, ó, se ele já está na forma mais reduzida possível.
né? Lembrando que a gente não tem o valor dessa incógnita, né? Essa letrinha, ou variável, dependendo do contexto. Então não tem como resolver. Esses monômios ou termos aqui desse meu polinômio não são semelhantes. Então, Tiago, não dá para resolver. E eu preciso tirar do parênteses para poder juntar esse polinômio. Então lá vai uma dica. Sempre que eu preciso retirar do parênteses uma expressão que eu não posso resolver, eu estou limitado, já está reduzido o máximo possível, eu faço o seguinte: se o sinal da frente do parênteses é positivo, eu preservo os sinais de cada um dos termos aqui no meu polinômio, da minha expressão. Se é negativo, eu troco o sinal de todo mundo, tá? Regrinha. Porque o negativo é como se tivesse um menos 1 multiplicando todo mundo. E aí troca o sinal por regrinha de sinal, tá? Então, quando você tiver um parênteses e uma expressão lá dentro que não é possível de ser resolvida, olha para o sinal da frente. Se positivo, mantém. Se negativo, troca o sinal de cada um. Então, vamos fazer isso. Esse cara aqui, na frente desse parênteses aqui, ó, não tem nada, é como se fosse positivo. Então, eu mantenho o sinal de todo mundo. 6x² mais 3x² menos 9x² menos 4x³ menos 2x² mais 6x mais 14x² mais 7x menos 21. E aí vou preservar o sinal, porque aqui é mais. Menos 14x mais 22. Beleza? E vamos agora reduzir esse cara com a ideia de chegar aqui, né? Para ver se eu acertei minha divisão mesmo. Bom, 6x² não tem ninguém semelhante, eu preservo. Não tenho o que fazer com ele, vou só passar um tracinho para não confundir. X², lembrando que eu já vou colocando aqui em ordem decrescente, né? De graus aí dos meus monômios ou termos que vão formar meu polinômio, né? Para ficar bonitinho como tá lá. 3x². Devo 4x², tenho 3, devo 4, estou devendo 1, não tem mais nenhum semelhante. Então não precisa colocar aqui o 1, eu posso ocultar a parte numérica quando é 1. Então corta aqui, x², devo 9, devo 2, devo 11. Mas tenho 14, fico com 3 positivo, x². Lembrando, quem está com dúvida, pausa, volta nas aulas aí de soma e subtração de monômios, é isso que eu estou fazendo nesse momento. Beleza? X com x agora, 6x mais 7x, 13x. Mas devo 14x, fico devendo 1x. Oculto 1, quando é numérico é 1. Tá? Sobra o que, Tiago? Sobra aí, devo 21, tenho 22, vou ficar com 1. Vejam que bateu com o meu polinômio dividendo, então é sinal que eu acertei a minha divisão usando o método da chave. Até a próxima, turminha!